Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Há uma palavra de Deus ao seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta manhã, no culto da manhã, eu falei alguma coisa sobre este assunto, mas agora, de maneira mais ampliada, queremos continuar falando este assunto. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita comigo, igreja. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. Ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homens. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se
multiplicava. Amém. Meus queridos, baseado nesse texto, que eu fiz questão de ler praticamente todo o capítulo, quero falar algumas coisas que Herodes não podia impedir. Algumas coisas que Herodes não podia impedir. Queridos irmãos, o texto já está bem explicado, mas há algumas mensagens que vai ao teu coração e vem ao nosso coração nesta noite. A coisa que homens armados não podem impedir, porque há promessas que vêm do céu e não podem ser canceladas por decreto humano e por ninguém. Quando o homem tenta prender o propósito divino, Deus envia o seu anjo, Deus envia anjo para libertar e concretizar o seu plano. Herodes, tanto aqui no texto que era real, mas hoje para nós, Herodes representa todo o sistema que tenta calar, sufocar ou desacreditar a igreja do Senhor. Ele representa os poderosos da terra que acreditam controlar o futuro dos seus decretos, das suas forças e das alianças que eles fazem. Mas a história nos mostra que os Herodes passam, e graças a Deus que passam, e a palavra de Deus permanece para todo sempre. Herodes mandou matar Tiago, quis também matar o nosso irmão Pedro, mas não conseguiu deter o que Deus já havia começado. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Hoje vivemos dias em que muitos Herodes modernos se levantam contra os princípios bíblicos, contra a fé genuína, contra os valores do reino. Mas o que Deus estabelece, ninguém derruba. E esta mensagem nos lembra com poder que coisas não podem sufocar a igreja. Não, essa palavra nos lembra com muita graça que há muitas coisas que nem Herodes, nem o inferno, nem o sistema do mundo pode impedir Deus realizar aquilo que Deus deseja realizar. Ninguém pode impedir o mover de Deus. Herodes tentou calar a igreja com espada, com prisão, com arrogância, mas Deus agiu com mão poderosa, porque Deus ouviu a oração da igreja. E quando Deus ouve a oração da igreja, e Ele ouve, milagres acontecem, aleluia. Quando a igreja começou a orar, Deus enviou paz ao coração de Pedro, que estava lá na cela. Ele enviou o anjo libertador, fez a igreja crescer e tratou com justiça quem usurpava a glória divina. Quando a mão de Deus se move, nenhuma força humana, nenhuma força infernal pode conter o seu propósito, o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. E Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Da galeria lá atrás, aqui na frente, Deus tem um propósito na tua vida. Quero dizer com propriedade, em nome de Jesus, se a tua fé está acorrentada, hoje Deus quebra as cadeias. Se a tua paz está sendo ameaçada, Deus está aqui para dar descanso. Confie nele. O céu não está em silêncio. A palavra de Deus diz nesse capítulo, no versículo 5, mas a igreja fazia contínua
oração por ele a Deus. Pedro estava preso e sentenciado à morte, mas a igreja fazia contínua oração. Quando os homens tentam calar a igreja com correntes, Deus responde com anjos. Quando os tiranos pensam que tem a última palavra, o céu libera a voz poderosa do Altíssimo. Herodes era poderoso, sim. Ele tinha soldado, ele tinha espada, ele tinha influência política, mas faltava-lhe uma coisa que é maior do que qualquer arsenal humano. Ele não tinha Deus, ele não tinha a quem orar, ele não tinha a quem pedir, ele não tinha o céu aberto ao seu favor. Herodes é símbolo daqueles que tentam se levantar contra o propósito divino, mas nesta noite eu venho lhe dizer: há coisas que Herodes não pôde impedir. E se Herodes não pôde impedir, nenhum Herodes que se levante hoje com o mesmo intuito do Herodes do passado, nenhum Herodes moderno poderá impedir o que Deus quer fazer na tua vida, na tua família, na tua casa e nesta igreja. Aleluia. Herodes, ele não podia impedir de a oração chegar a Deus. Ele poderia fazer muita coisa, mas ele não podia impedir da oração chegar a Deus. Enquanto Pedro era vigiado por 16 soldados, acorrentado entre muralhas, a igreja estava reunida, orando fervorosamente. Eles não estavam, e nem tinha como eles fazer um protesto, não tinha nem como eles se organizar para ir contra o rei Herodes, porque ele tinha um batalhão de soldados. Não tinha como os crentes tentar invadir aquela prisão para soltar Pedro, mas as orações entraram lá dentro da prisão e subiram ao céu. Aqueles crentes tinham uma única alternativa, e a única alternativa que eles tinham, eles fizeram. Eles tinham a alternativa de orar, e eles oraram. E eles diziam: Senhor, esse homem, Herodes, já matou o nosso pastor, o teu servo Tiago, e agora prendeu o apóstolo Pedro. Aquela oração chegou até os céus, porque oração, irmãos, é a chave da vitória. A oração é a ponte entre o natural e o sobrenatural. A oração verdadeira é invisível aos olhos dos homens, mas causa terremotos no mundo espiritual. E é isso que você tem que entender. Quando não oramos, permitimos que os Herodes de hoje dite as regras, mas se a igreja orar, não tem Herodes para ditar regras. A regra vem do céu. Quem abandona o joelho, enfraquece no espírito. A oração é um ato de guerra, irmãos, de guerra silenciosa. A oração fervorosa, a oração de fé, a oração com intimidade com Deus, derruba a fortaleza e abre as cadeias e abre as portas da prisão também. Alguém um dia disse: o maior pecado da igreja moderna não é cometer escândalo, é não orar. Esse é o maior pecado que um crente pode cometer.
A oração não é obrigação religiosa, é sobrevivência espiritual. Herodes podia prender Pedro como fez, mas não podia algemar a oração. Ele podia, e ele prendeu Pedro, mas ele não podia prender a oração. A igreja estava lá orando. A oração sobe ao céu, mesmo quando tudo na terra está trancado. Não tem jeito, está tudo fechado aqui na terra, mas os céus estão abertos para ouvir a tua oração. Enquanto Pedro estava acorrentado, a igreja estava de joelhos, orando lá na casa da irmã Maria. Enquanto Herodes tramava o espetáculo da morte, assim que passasse a Páscoa, a igreja orava por um milagre da vida. A oração atravessou os muros, ultrapassou os soldados. A oração rompeu os grilhões e alcançou o trono da graça. E Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Herodes havia matado Tiago, mas ele não conseguiu matar a fé de uma igreja que ora. A igreja estava triste, a igreja estava machucada, porque haviam matado o seu pastor Tiago. E agora a igreja estava mais machucada, porque prenderam Pedro, que era o apóstolo, e já estava com o dia marcado. E o Herodes só não quis matar, porque era a festa da Páscoa, e daí muito povo ia se levantar, então ele deixou passar, passou a Páscoa, nós vamos matar Pedro também. Mas a igreja estava orando. Ela estava machucada, mas ela estava orando. Mesmo que você esteja machucado, triste, aborrecido com alguma coisa, ore, porque a resposta de Deus virá à sua vida. O que estrangula o crescimento espiritual, irmãos, não são os ataques do inimigo, mas a falta de tempo em oração com Deus. Aquele quarto de guerra, aquele lugar de guerra, de batalha que você costuma usar para orar, continue usando. E se você não está usando, volte a usar. Herodes pode ter fechado cadeias, mas ele não pôde e não pode fechar os céus. As cadeias estavam fechadas, mas não tem como ele fechar os céus. Outra coisa que Herodes não podia impedir, irmãos, não foi só oração, ele não podia impedir a paz no coração de Pedro. Irmãos, você já pensou, pare para pensar, se amanhã, alguém dissesse, amanhã será o dia da tua morte, amanhã você vai morrer, você ia dormir tranquilamente hoje? É difícil, né? Para nós humanos, mas quem tem Jesus tem tudo. Quando o coração está firmado em Deus, até a cela vira travesseiro. Foi assim com Pedro. Pedro dormia entre soldados, que estava a corrente presa nele e presa no soldado, porque se ele tentasse fugir alguma coisa e o soldado estivesse cochilando, dormindo, ia chacoalhar com o soldado, então não tinha como ele fugir, né? Pedro dormia entre os soldados porque confiava em Deus. A paz de quem conhece o príncipe da paz não pode ser roubada. Herodes roubou a liberdade de Pedro, mas não pôde roubar a paz que vem de Cristo no seu coração. Pedro não estava apenas preso, ele estava sentenciado à morte, mas quando os soldados pensavam que iriam encontrar um homem desesperado, encontraram alguém dormindo entre os dois soldados, dois guardas, porque a paz que excede todo o entendimento havia invadido o coração de Pedro, daquele homem de Deus, e ele estava tranquilo.
Nenhuma cela, irmãos, nenhuma cela, por mais escura que seja, pode apagar a luz da paz de espírito no coração de quem tem intimidade com Deus. Pedro sabia que estava nas mãos de Deus, e ele descansou. Mesmo quando ele estava todo amarrado, acorrentado, mas ele descansava no Senhor. Se chegou o meu dia, eu vou mais cedo para a glória. Se não chegou, Deus vai agir. As cadeias, as correntes estavam no corpo de Pedro, mas a paz estava na alma. É isso que você precisa entender, irmãos. Muitas vezes os problemas estão te acorrentando, muitas vezes dificuldades você está passando, mas isso não pode amarrar e sufocar a paz de Deus dentro da tua vida. A paz de Deus não depende do lugar aonde você está, mas de quem está com você naquele lugar. E quem estava com Pedro era Cristo, era Deus, estava com ele naquele lugar, e ele sentia essa paz e essa comunhão com Deus. Então Herodes não podia impedir de Pedro ter paz no meio da prisão. Herodes também não podia impedir a intervenção de Deus. Ele achava que era o Todo-Poderoso, e o que eu falar tem que ser realizado, porque é um decreto. Herodes planejou tudo nos mínimos detalhes, nada escapava de sua vigilância, exceto, com exceção, a ação do céu. Isso ele não pensava. Ele realmente podia fazer todos os detalhes, milimetricamente, vai acontecer assim, assim, assim. Mas ele não pensou na ação do céu. Deus entra onde os homens não entram. Deus fala onde os decretos silenciam. Deus age quando o homem pensa que já venceu. Então, irmãos, quando o céu se move, não há grilhões, não há portões de ferro, não há cadeados, não há soldados que possam resistir. Quando o céu se move, e eu quero dizer, você pode estar passando numa situação tão indesejada como se fosse uma prisão, mas se o céu se move em seu favor, aleluia, alguma coisa vai acontecer. Há momentos em que nada natural explica o que acontece, e é nesse terreno, irmãos, que Deus gosta de atuar. Deus gosta de atuar quando as coisas parecem que estão difíceis, estão complicadas, parece que não tem mais jeito. Você chegou no final da linha, não tem mais jeito, no fundo do poço, e agora? Deixa com Deus. É agora que Deus vai agir, aleluia. Às vezes Deus permite o cativeiro apenas para mostrar que nada pode deter o seu agir. Há cadeias que vão cair, não pela força dos teus braços, meus irmãos, mas pelas respostas das tuas orações. Então ore. Herodes fez planos detalhados, designou soldados, prendeu com cadeias, fechou portas com trancas, mas esqueceu de trancar o céu. Mesmo que quisesse, não podia trancar. O céu estava aberto. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que veio o anjo e um esplendor, uma luz iluminou aquela cadeia. Quem pode impedir a luz de Deus brilhar e resplandecer na tua alma, no teu coração, na tua casa, na tua família? Não tem inferno, não tem homem, não tem decreto. Deus mandou o anjo, as cadeias caíram, as portas se abriram, Pedro saiu sem que ninguém percebesse, porque Deus agiu, e o Deus de Pedro é o Deus dessa igreja, é o teu Deus.
A intervenção de Deus não depende da circunstância, mas da soberania. Deus não precisa de autorização de Herodes para agir. Deus não precisa de autorização de um governo, de um rei para agir. Se ele quer agir, ele vai agir. Se a igreja ora, Deus vai agir. Se a igreja ora, Deus vai agir. Se você está orando, alguma coisa vai acontecer. O crente que ora tem acesso ao sobrenatural. E você tem esse acesso, meu irmão. Os milagres ainda acontecem quando há intercessores ajoelhados. Se ajoelhe, e você vai ver que o milagre vai estar mais perto do que você imagina. Quando a igreja ora, o céu se move, os anjos descem, e os planos do inferno são desfeitos. Não há cadeia, não há decreto, não há força humana, não há força infernal que possam deter a mão de Deus, a mão de Deus que é todo poderoso. Não há tranca, não, irmão, não há tranca que possa impedir que Deus venha agir. Não há tranca que resista ao toque do céu. Alguma coisa está trancado aí? Ore, porque quando Deus age, as portas se abrem automaticamente. Aleluia. Uma outra coisa, irmãos, uma outra coisa que Herodes não podia impedir era o crescimento, era o progresso da igreja. O último versículo que nós lemos diz: e a igreja crescia e se multiplicava. Herodes começou a matar os líderes da igreja, pensando que isso ia fazer com que a igreja parasse de crescer. Mas o sangue derramado daqueles líderes era como semente que germinavam. Aquele sangue dos líderes da igreja era como mobilizando o povo para um grande crescimento. A Bíblia diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes matou um, prendeu outro, mas a igreja continuava crescendo, a igreja continuava se multiplicando, a igreja continuava avançando, servindo e pregando a palavra com poder e intrepidez, porque nada pode calar um crente cheio do poder e da graça do Senhor. A igreja crescia para cima, na comunhão com Deus, em adoração e dependência do céu. A igreja crescia para fora, na evangelização, no evangelismo e no testemunho fiel que eles testemunhavam. Aonde eles passavam, alguém dizia: esses estiveram com ele, com Jesus. A igreja crescia para os lados, isso quer dizer no serviço ao próximo, em socorro, em compaixão para com as pessoas. A igreja crescia para baixo também, com raízes profundas na palavra da graça, na palavra da doutrina dos apóstolos. Então os ventos sopravam, mas não podiam arrancar a igreja, porque ela estava fundamentada na rocha inabalável. Herodes pensava que podia impedir tudo isso. Pensava que podia impedir o crescimento da igreja. Mas a igreja, irmãos, quanto mais bate, mais ela cresce. Aleluia. Porque essa igreja tem dono. Essa igreja é de Jesus. Vocês são a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro.
Aleluia. Quem mexe com a igreja está mexendo com o noivo. Herodes não podia impedir também de Deus agir com mão forte contra ele. Ele achava que tinha o controle de tudo e que ninguém não podia nem chegar perto dele. Herodes se vestiu de glória, se vestiu com a melhor roupa do rei, falou como se fosse Deus, recebeu a adoração dos homens, e os homens diziam: isso é voz de Deus. E ele encheu de soberba: eu sou Deus. Olha o povo gritando, e o povo gritava: é voz de Deus. E a soberba entrou no coração dele: eu sou Deus. Mas quem não dá glória a Deus vai ser comido por bicho. Ele não deu glória a Deus, e aí a mão do Senhor pesou. Eu não sei se foi o mesmo anjo que abriu a cadeia, que foi lá libertar Pedro, mas um anjo veio, um anjo só, e feriu quando ele estava no auge, cheio de soberba: eu sou Deus. Um anjo tocou nele, e ele caiu diante do povo, caiu morto. Até aí tudo ok, mas de repente o povo olha assustado, ele estava sendo comido por bicho. Quem não dá glória a Deus vai ser comido por bicho. Ele foi ferido por um anjo, morreu comido de bichos. Sua soberba selou sua ruína, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. O orgulho é o estopim do colapso espiritual na vida de uma pessoa. Não deixe a soberba entrar na tua vida, meu irmão. Hoje há muitos Herodes modernos, até políticos, autoridades, celebridades, até infelizmente alguns líderes religiosos, que tomam para si a glória que é de Deus. Mas quem não glorifica ao Senhor está fadado à vergonha e ao juízo divino. Então, irmãos, vamos dar glórias a Deus. É por isso que você vem na igreja, é por isso que você levanta a mão e adora o Senhor, glorifica o Senhor. Herodes se encheu de orgulho, se vestiu de glória e recebeu honra como se fosse um Deus, mas não deu glória ao verdadeiro Deus e pagou o preço com a vida. Foi ferido por um anjo, caiu diante do povo, morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. O Herodes que se exaltou foi humilhado publicamente pelo Deus que não divide sua glória com ninguém. O orgulho, irmãos, é uma praga silenciosa no coração de uma pessoa. O orgulho é uma praga silenciosa que contamina, parece, o ser humano. E muitas vezes contamina, pastor Aguiar, infelizmente, até alguns líderes religiosos. Acho que são a última cereja do bolo. A glória do Senhor. O que eu sou é Cristo na minha vida. É Cristo na minha vida. O que você é Cristo na tua vida. Meus queridos, Deus ainda está ferindo Herodes modernos. Homens que se colocam no lugar do Senhor, que usam o altar para exaltar a si mesmo. E se alguém faz isso, vai pagar caro por isso. Toda pessoa, seja pastor ou seja um crente, seja crente ou não crente, seja quem for, toda pessoa que rouba a glória de Deus está a um passo da vergonha pública.
está a um passo de ser envergonhado, porque Herodes pensava que poderia impedir de alguém tocar nele, e realmente na ótica humana ninguém podia tocar nele, mas ele esqueceu que tinha um Deus nos céus que estava olhando, e esse Deus que olhou o orgulho e a soberba de Herodes, Ele está olhando para o meu coração e para o seu coração. Não deixe o seu coração entrar a soberba, o orgulho, porque Deus não tolera a soberba. Eu termino dizendo: nem Herodes, nem o inferno podem impedir o propósito de Deus. Não tem Herodes, não tem inferno, não tem ninguém que pode impedir o propósito de Deus. Quando Deus decide agir, Ele não pede permissão, Ele é soberano. Ele não precisa pedir permissão para mim. Ele é soberano, Ele é o dono dessa igreja. Ele liberta, Deus julga, Ele levanta, Ele sustenta, Ele derruba também se for o caso. Ele é Deus. Os Herodes caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus está dizendo: não temas, Pedro, eu tenho o controle de tudo. Ele até achava que era uma visão. Eu estou tendo uma visão. Coloca as apacas, coloca a capa, sai, vem. E ele foi, as portas foram se abrindo, os guardas, as cadeias se romperam, o guarda, ninguém fez nada. Ele pensou que estava tendo uma visão. Não temas, Pedro, eu tenho controle de tudo. Deus está dizendo para você aí na galeria, lá atrás: não temas, o controle está na mão do Senhor. Se você está orando, se você teme ao Senhor, Deus está dizendo a essa igreja nessa noite: não pare de orar, não pare de crer, não pare de avançar. E Deus está dizendo aos Herodes do mundo aí: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não dou a ninguém. A ninguém. Coloque-se em pé nesse momento. Eu termino dizendo: hoje talvez você esteja como Pedro. Você veio à igreja, mas está cercado por problemas. Você se encontra numa situação que você olha para todos os lados e não vê saída. Quem sabe você chegou aqui desanimado. Quem sabe você está dizendo: amanhã será, quem sabe, a pior segunda-feira da minha vida. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, assim como Deus interveio naquela noite, naquela madrugada, na vida de Pedro, Ele ainda é o mesmo. Nenhuma cadeia resiste à oração fervorosa, meu irmão. Então ore. Nenhuma alma perturbada deixará de experimentar a paz, se você se render ao príncipe da paz. Nenhuma igreja é sufocada se ela estiver cheia do Espírito Santo. Não tem como o mundo, não tem como até mesmo os políticos maus intencionados querer sufocar essa igreja, porque essa igreja é do Senhor. Deus quer agir hoje na tua vida.
Deus quer restaurar essa paz que você perdeu. Está atribulado, você não tem paz. Sinta a paz de Deus entrando na tua alma, no teu coração. Deus quer trazer juízo sobre o pecado e honra sobre os fiéis. E eu encerro para orar por você dizendo: hoje, o céu quer mostrar ao inferno que há coisas que eles jamais poderão impedir. Jamais o inferno vai impedir de Deus te abençoar nesta noite. Não tem Herodes para impedir a bênção de Deus na tua vida hoje. Aleluia. Eu não sei como você adentrou esse recinto, mas eu posso saber como você vai sair. Você vai sair melhor. Você vai sair abençoado. Se você abrir teu coração, você vai sair restaurado. Você vai sair animado. Você que está na galeria, você que está aí atrás, aqui no meio, onde você esteja, eu quero fazer duas orações. A primeira oração, ou o primeiro convite, é para você que ainda não experimentou a graça salvadora de Jesus. Você conhece a igreja, você sabe que você precisa de Jesus. E Deus está dizendo para você: filho meu, dai-me o teu coração. Se você não der o teu coração para Jesus, você vai dar para quem? O mundo não tem o que oferecer para você. Vai oferecer mais dificuldades, problemas, situações complexas na tua vida. Deus quer salvar você. O Deus de Pedro está aqui. O Deus que salvou Pedro quer salvar você. Você que ainda não teve uma experiência da salvação, você não tem certeza da salvação da tua alma, em nome de Jesus, não saia dessa igreja sem dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você aqui na frente. Onde está uma pessoa que quer dizer: pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu estou te esperando. Aí da galeria, fica tranquilo, eu espero você descer. Pode descer aqui. Jesus falou contigo. Ele falou ao seu coração nessa noite. Está vindo, pode bater palma. Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa para Jesus. Se você está na galeria, você ouviu a palavra de Deus, desça, fica tranquilo, eu te espero. Você chegar aqui, aleluia. Onde estão mais pessoas que querem? Amém, aleluia. Aqui está a quarta pessoa. Onde está a quinta pessoa para Jesus? A quinta pessoa para Jesus. Oh, aleluia. Você parou no meio da caminhada. As lutas fizeram você fraquejar. As lutas, os problemas fizeram você parar. E você parou. Volte. Vem aqui na frente que eu quero orar por você aqui na frente. É aqui que o Senhor quer restaurar você, renovar a tua fé, renovar as tuas forças. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Irmãos, se tem alguém aí ao seu lado, convida, traga. Pergunta se ele já é crente, se tem dúvida. Aleluia. Mas eu quero que você traga mais alguém aqui à frente. Aleluia. Nós queremos orar para essas pessoas. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Temos a quinta pessoa? Ou você está como Pedro, antes do anjo chegar. Ele estava acorrentado. Ele não podia andar.
Quem sabe é uma corrente te prendendo. Você quer ir, mas sente um peso da corrente. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa corrente está sendo quebrada agora. Venha. Aqui está vindo mais uma pessoa. Toda corrente que te prende aí, seja arrebentada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. É a tua vez, é a tua vez. A vez de Pedro, ele foi liberto. E agora é a tua vez de ser liberto espiritualmente. Há coisas que estão te acorrentando, as coisas que estão te prendendo, coisas que estão complicando o teu coração e a tua mente. Dê teu coração ao Senhor. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração. Dê um passo à frente, por favor. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Nós vamos orar por vocês. Mas eu quero orar por você, meu irmão. Você chegou aqui nessa noite atribulado. Você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, tu tem que falar comigo, porque essa semana tudo indica que vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana complicada. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de livramento, eu preciso de intervenção dos céus, eu preciso de um milagre. Eu não sei o que está se passando na tua vida pessoal, na tua vida familiar, não sei o que está acontecendo na tua firma, nos teus negócios, no teu emprego. Eu não sei o que está acontecendo em alguma área da tua vida que você está atribulado, angustiado, e parece que a paz saiu e você está dizendo: Deus, socorre-me. Eu não vejo saída, mas nessa noite o anjo do Senhor está aqui para dar uma saída, para abrir as portas que estão fechadas. Você, meu irmão, quer uma oração? Vem aqui à frente. Eu quero orar pelos irmãos agora, que estão numa situação que precisam de uma oração. Deus, eu preciso que porta seja aberta, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um toque dos céus, eu preciso de uma direção, eu preciso entender que decisão tomar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. A igreja estende as mãos para cá. Senhor Jesus, obrigado por cada entrega. O céu é poderoso para perdoar os seus pecados. O Senhor é poderoso para mudar as suas vidas. Espírito Santo, que esse arrependimento seja genuíno, transformador. Que uma alegria, a alegria da tua salvação venha inundar o coração desse rapaz, dessa mulher. Que o poder, a presença de Jesus Cristo venha alterar todas as coisas na vida dessas pessoas. Nós abençoamos com a bênção da salvação. Nós abençoamos com a bênção do perdão dos seus pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, os teus filhos que vieram à frente em busca de uma direção, de um alento, de um conforto, de uma libertação, Senhor, abraça-os nesta noite, alcança-os, que todo o poder dessa palavra pregada se materialize na mente, se materializa na alma deste homem e dessa mulher. Nós ministramos portas abertas, nós ministramos, Pai, novas oportunidades. Nós profetizamos, Pai, uma nova vida, um recomeço. Que não haja nenhum cativeiro que venha mantê-lo, que venha mantê-la. Que todos os cativeiros sejam abertos esta noite. E que os teus filhos sejam livres. Que os teus filhos sejam livres para viver a missão, para viver o propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Jesus. Seja bem-vinda, Jesus.